o seu agir, o seu pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar. Toda a prática glorifica a Cristo ou não, fala muito quem você é. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tem uma convicção aqui, e os 4 pontos motivadores pelos quais podemos levar a igreja local a conduzir os crentes à fé que nos leva ao conhecimento da verdade, conforme Paulo, o primeiro ponto é entregar-se completamente ao serviço de Deus. Está aqui no verso de número 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo. São 2 palavras importantíssimas aqui, onde Paulo geralmente se apresenta nas epístolas e nas cartas. São 2 palavras que nos chamam a atenção: servo e apóstolo. Por que ele, nesse prefácio, nessa saudação, ele se alonga tanto em falar? Observe que Paulo nunca fala em suas cartas sem deixar claro que ele tem um propósito para aquilo. Embora nós não saibamos em que lugar ele estava, ele não revelou isso para nós, mas ele deixa bem claro o que está em seu coração e em sua mente, e o que o Espírito queria que ele, inspirado por Deus, falasse à igreja. Observem, ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então são 2 títulos importantes, que muita gente quer dizer que é. Mas servo, a palavra doulos, é uma palavra que ela é, no sentido aqui, universal. Todos nós somos doulos, porque nós não servimos mais o pecado e nem o Senhor dele. Nós servimos a Deus, nós nos tornamos servos de Deus. Agora nós somos, a ideia aqui, de escravos comprados por um preço de sangue, um preço que ninguém poderia comprar, um sangue purificador, um sangue puro, um sangue sem mácula, de alguém sem imperfeições. A ideia aqui é uma ideia de aliança. E a ideia de aliança, ela é importante para nós, é importante para a igreja entender, porque nós entendemos a aliança como uma união. Mas a aliança no Antigo Testamento não, fala de separação. E separação com o objetivo de ensinar que um animal era morto, apartado no meio, e aquelas partes que estavam espalhadas. É a ideia que Deus quer nos mostrar, que para que houvesse perdão de pecados, uma vítima teria que ser morta, derramado o seu sangue e partido, ou seja, o homem está partido ou distanciado de Deus. Há 2 partes ali que era feita. O homem está completamente distante de Deus por causa do pecado. Então é necessário que houvesse um apontamento daquilo que viria, que era o sacrifício vicário de Cristo. E a palavra vicária é a palavra para substitutivo ou substituto. Por isso, morte vicária. Morte vicária, ela fala alto para nós. E aí nós nos tornamos então servos desse Senhor que fez tudo por nós. E Paulo, ele usa essa ideia aqui, deixando bem claro que aquele que serve a Deus, ou seja, ele entrega-se completamente ao serviço de Deus. Ele, que é Paulo aqui, no caso o servo, que se entregou completamente ao serviço, à pregação, à sã doutrina, a fundar igrejas, a trabalhar continuamente e com amor e dedicação a Deus. Ele diz que ele não somente é isso, mas ele atribui um título que poucos no seu tempo tinham: a palavra apóstolo. E a palavra apóstolo aqui é a palavra que Paulo vai usar, deixando claro
que ele tem autoridade da parte de Deus. Ele é servo de Deus, universalmente, mas ele é um homem com autoridade da parte de Deus. Ou seja, quando ele diz apóstolo de Jesus Cristo, ele está querendo deixar bem claro: eu vos trago uma revelação, eu sou inspirado por Deus, então creiam naquilo que eu estou escrevendo para vocês. Então nós temos aqui a ideia de promover a fé dos eleitos, no verso 1 em diante. E Paulo, quando ele fala ser um servo ou escravo de Deus e ter autoridade, apóstolos, são duas coisas importantes. Então no verso 1, Paulo, ele é escravo e é apóstolo, ou seja, mensageiro, enviado, aquele que traz a revelação e tem autoridade para exortar, para ensinar a igreja, para redarguir. Palavra é essa. Redarguir é relembrar preceitos ou doutrinas bíblicas que estamos, por acaso, esquecendo. O que nós temos esquecido nos últimos dias? Tem gente esquecendo de muita coisa. Tem irmãos que esquecem até de ler a Bíblia, né? Esquecem de orar. Tem irmãos que estão esquecendo, sabe de quê? De congregar. Você passa muito tempo sem ver aquela pessoa, depois de 1 mês, 2 meses, ele aparece. E geralmente quando vem com problemas. O problema apertou ele. O sistema maligno disse para ele que ali ele quebra a cara. O coração dele o levou para próximo a um abismo, e chegando lá, Deus ainda deu graça, dando a ele discernimento. Rapaz, vai, volta para a igreja. O camarada chega todo desconcertado. Quanto tempo, meu irmão? 2 meses, 3 meses sem aparecer. O que foi que houve? Não, uma pessoa olhou para mim com a cara feia, eu fiquei chateado. Não, o irmão falou uma coisa que eu não gostei. Não, é porque eu não concordo muito, sabe? Esse tipo de pessoa é o que tinha exatamente nesses tempos, irmãos. Pessoas que não concordavam com a sã doutrina, porque ela primeiramente fere, ela é má notícia. Mas enquanto nós não conhecermos a má notícia, nós não correremos aos pés da cruz com a boa nova de Cristo. Então, irmãos, é importante que Paulo aqui, ele se apresente como servo de Deus, apóstolo de Cristo, e o propósito dele está aqui nessa palavrinha, para. Você está lendo aí comigo? Ele diz, para, ou seja, ele foi chamado para quê? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 1. E esse para aqui, essa palavrinha, essa partícula aqui, ela é tão importante que Paulo também usa lá no verso 5. Isso é dando uma ênfase para algo que ele quer definir. Observem, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo, ele deixa definido qual é a importância de se escrever essa carta para Tito e as admoestações contidas nela, que são muitas. Então aqui ele vai deixar claro que o que se exige de um ministro, o que se exige de um líder verdadeiro diante de Deus, e ele dá todos os requisitos para Tito. E se você abrir em 1 Timóteo e ler, é interessante, irmãos, é muito parecido as palavras que Paulo usa para Timóteo e para Tito. São cartas bem parecidas, escritas também quase que no mesmo período, do ano 60 a 68, não sabemos ao certo o ano, o tempo, mas é incrível saber como Paulo
se preocupava com os líderes da igreja e com os membros da igreja. Nós não estamos só preocupados com os líderes, mas em promover a fé que nos leva ao conhecimento da verdade, e isso aos eleitos, aos escolhidos por Deus, como ele deixou claro no verso 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então a primeira coisa é entregar-se completamente ao serviço de Deus, e Paulo já nos deu esse exemplo, dizendo que ele é escravo e enviado de Deus, servo e apóstolo. A segunda coisa que nós temos aqui é que é a palavra que Paulo usa ainda no verso 1, conduzi-los ou promover a fé que é dos eleitos, ou seja, conduzir a fé e ao pleno conhecimento da verdade. Uma pergunta que eu tenho para nós aqui é que Paulo, ele fala que ele está escrevendo isso para promover essa carta, para promover a fé que é dos eleitos. Mas aí nós podemos perguntar: todos são servos de Deus? Sim. Mas todos são apóstolos? A resposta: não. Tem apóstolos? Não. Temos que fechar isso. Paulo é servo de Deus, mas também inspirado pelo Espírito Santo, por isso ele é apóstolo, mensageiro de Cristo. Os eleitos, de que maneira, Deus chama esses eleitos? Ele fala dos eleitos de Deus, mas de que forma Deus chama esses eleitos? Logicamente que é por meio do evangelho proclamado, a pregação da palavra. Por isso ele está preocupado aqui em instruí-los no pleno conhecimento da verdade. Então entra aqui ensinamento, doutrina, e Paulo é quem vai defender isso para que Tito atente para essa questão. Na verdade, meus irmãos, nós temos aí um pensamento perigoso, e o pensamento é esse: Deus elege os que realmente creem. Você já ouviu isso? Se você crê nessa noite, você é eleito. Vem à frente. Aí o pessoal vem. Talvez não use esse termo que eu estou falando, mas bem parecido. Isso, meus irmãos, é um pensamento, não diria nem arminiano, mas sinergista, que seria a palavra mais correta aqui, tá certo? Nós que somos monergistas, que cremos que Deus é quem salva o homem, nós cremos assim: na verdade, os que creem são os eleitos. A diferença aí? Entenderam? Deus elege os que creem, Você vai a Deus e Ele te elege na hora lá, não. Pelo que você vai fazer, por algum meio, alguma prática. Você precisa ser bonzinho, você precisa fazer algumas coisas na maneira de andar, de se vestir, de se apresentar. Tem que repetir palavras para você ser eleito. Nós não cremos assim. Nós cremos que na verdade os que creem são os eleitos, os da fé, os da promessa, como está lá em Gálatas. Carta aos Gálatas, ele diz: nós somos os da fé e não os das obras. Ok? As boas obras, irmãos, elas são consequências da eleição e não a causa delas. Que fique bem claro isso. Nós praticamos boas obras por causa da eleição, mas a eleição não é a causa das boas obras, é o contrário. Não deixe ninguém deturpar a mente de vocês com isso, senão vocês vão querer ser pseudos cristãos ou pseudos cristos, que tenta se salvar a si mesmo e salvar os outros. Você já se pegou tentando salvar alguém alguma vez?
Acontece. Você quer salvar, né? Não, ele não, mas ele não quer. Não, mas vai para frente. Vai para frente. Irmão, é o diabo que está segurando as suas pernas. Vem à frente agora. Não, mas eu não quero ir à frente. Não, mas puxa aí, irmão. Você que está do lado dele, bate no ombro dele, repreende o diabo, puxa ele, arrasta, traz, bota ele aqui, se prostra diante de Deus. Isso é o diabo. Infelizmente essas coisas, irmãos, têm capturado o coração de muita gente, e por causa dessas coisas, dessas atitudes errôneas, o evangelho tem sido pisoteado. Mas nós não podemos concordar e deixar que essas coisas continuem. Nós precisamos pregar a palavra, ou seja, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Não é com contendas, não é com discussões, mas é segundo a piedade que nos foi dada por intermédio do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos aqui a palavra conhecimento da verdade, duas coisas inseparáveis: a fé e a palavra. A fé é uma dádiva de Deus, mas nós temos o chamado, conhecido como chamado geral, e nós temos o chamado eficaz. Então, o chamado geral, todos estão ouvindo o evangelho, como eu já falei anteriormente. No entanto, nem todos ouvirão a ponto de responder com arrependimento e fé. Esse é o chamado geral. Agora, o chamado eficaz é o chamado ao coração. É a palavra que vai direto para o seu coração e diz para você quais são as suas mazelas, e você chora o seu pecado, e você diz: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. A fé, irmãos, ela repousa nas verdades de Deus. Por isso Paulo diz assim: a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé repousa nas verdades de Deus. Nós não podemos chegar a ter fé ou crer em Deus como nosso Senhor e Salvador, a nos submeter a Ele, a ter obediência conforme a Bíblia ensina, se não for por meio da pregação da palavra, por meio do ensinamento da palavra. Então Deus nos chamou para crer como Abraão. Ele chamou Abraão, e Abraão creu em Deus, e isso foi imputado. Abraão creu no chamado de Deus em sua vida. Então ali é o chamado eficaz. O homem não tem como fugir do chamado eficaz. Quando ele é chamado, Deus trabalha em suas estruturas, o chama, o capacita, o leva a se entregar como escravo, que Paulo foi. Uma outra coisa é que fé e conhecimento são inseparáveis. Fé e conhecimento são inseparáveis. A fé dos eleitos sempre está relacionada com a questão do conhecimento. Eu sou crente e sei porque sou crente. Sou salvo em Cristo Jesus. Isso antes da fundação do mundo, por obra da Santíssima Trindade, o Deus Pai que decretou todas as coisas, o Filho que cumpriu os decretos do Pai, e o Espírito Santo que veio para aplicar as grandes verdades do Pai aos nossos corações e habitar em nós para sempre. O Espírito da promessa, que nos dá aquele discernimento, aquele estalar da verdade, e que nos diz que nós somos filhos de Deus. Fé e conhecimento são inseparáveis, meus irmãos. E uma última coisa é que fé e conhecimento nos livra de uma fé cega e irracional. Importante é você dizer que crê. Você crê em Deus? Creio, então você está salvo. Pronto. Não procura definir as coisas, né? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus? Creio.
Creio sim. Aí a pessoa levanta a mão, vai embora, pronto, continua com a mesma vida. Aí um dia ela vai ser admoestada, vai dizer: não, mas eu já creio, eu disse que, perguntaram, você crê? Eu creio. Nem acreditar? Satanás também acredita, Satanás também sabe, mas Satanás não tem o conhecimento que leva à verdade. Ele rejeitou, ele tornou-se inimigo de Deus, número 1, e nosso inimigo também, inimigo da fé cristã. Portanto, a fé que nós professamos, ela deve ser objetiva e não subjetiva. Eu creio da minha maneira, você crê da sua maneira. Irmãos, se a nossa fé não vai a uma unidade, nós estamos com problemas. Se a nossa fé não nos une em Cristo para as boas obras, corretamente, para uma vida piedosa, mediante a sã doutrina, nós temos sérias dificuldades. Vamos ter cuidado com essa prática irracional. Uma terceira coisa é que Paulo fala da esperança nas coisas do porvir. Verso 2: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A expressão não pode mentir traduz uma única palavra grega que significa verdadeiro ou livre de todo engano. Porque a expressão não pode mentir seria: será que Deus tem essa dificuldade? Será que Deus podia mentir? Deus não pode mentir, significa que a palavra lá, para Deus não pode mentir, é a palavra da raiz pseudos. Ou seja, Ele não é um falso Deus que vocês cretenses conhecem. Ele não é um Deus Sol, Ele não é o Deus Lua, Ele não é Poseidon, Ele não é de nenhum dos elementos naturais, como terra, fogo, ar, água. Não! Ele diz que nós devemos viver na esperança da vida eterna, que esse Deus, que não é um Deus falso, que é um Deus verdadeiro, Ele prometeu. Diante dessa promessa, Ele fez isso antes dos tempos, ou seja, nos tempos eternos, antes dos tempos eternos. Isso foi bem antes que nós entendêssemos qualquer coisa sobre a vida. É um Deus todo-poderoso. A salvação que o Altíssimo prometeu a todos nós que conhecemos seu Filho será concretizada. Ele é fiel às suas promessas. Nós não podemos desandar no pensamento como muitos otimistas. Nós temos que ser os dois, né? Pessimistas e otimistas. Cristão geralmente é os dois, mas se você for só um, você vai ter dificuldade na sua vida prática. Mas Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança não se respalda aqui, nessa vidinha que nós vivemos hoje. Nossa esperança está na pessoa e obra de Cristo, aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já preparou para nós, aquilo que Ele deixou claro em suas promessas, que Ele viria nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Então observe, irmãos, que aqui nós temos uma ação disciplinar de Deus que é registrada contra o motivo de mentira. Então observe que quando ele fala na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, esse Deus que prometeu é um Deus verdadeiro e não um Deus falso, como vocês estão sendo apresentados aí por esses falsos cristãos que estão pregando, ou grupos que estão enganando. Um dos indícios dos últimos tempos é a hipocrisia de homens que falam mentira. Cuidado, que muitos anunciam ser Cristo, muitos anunciam dizer que são servos de Deus também.
Cuidado com as pessoas que deturpam o Evangelho. Mas Deus é o Deus da verdade. Ele não cogita com a mentira. Ele não cogita com as trevas. Então, não perca a esperança nas coisas do porvir. E quarta e última coisa, esse aqui é o centro do culto. Observe o que Paulo diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então observe aqui que a pregação da palavra está no pensamento de Paulo, porque o crescimento constante da igreja ocorre por meio da pregação da palavra da fé e instrução na boa doutrina, ou na doutrina sadia, doutrina correta. A doutrina que Paulo ensinava, que os apóstolos ensinavam, que Cristo ensinou. A ortodoxa doutrina, ou seja, uma doutrina com retidão de palavras, que não tem acréscimo, que não tem mistura, que não tem mentira.